Olá, caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez neste vídeo de hoje. Quero compartilhar convosco uma informação de suprema importância nesse tempo que estamos a viver. Sabemos muito bem que o Apocalipse, capítulo 13, retrata de duas bestas cujo primeira besta sai do mar, que representa nações, povos e línguas. E a segunda besta sai da terra, que representa o lugar menos povoado. E estas duas bestas, uma funcionou, que saiu do mar entre os anos de 1538 a 1798. E a última besta, ela irá tomar posse, atuar no mundo a partir do ano que for, na verdade, decretado a lei dominical por obrigatório. Isto é, deixa-me explicar melhor. A guarda do domingo nos Estados Unidos da América, através do impulso do protestantismo, cujo deixará os seus princípios bíblicos para poder apoiar dogmas, ensinamentos, princípios que visam incentivar as pessoas a adorar no dia em que o papado instituiu, através do seu poderio. Pois a Bíblia é clara no livro de Êxodo, até o capítulo 20, versos 8 até 11, ao falar que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, durante 6 dias. E o sétimo dia Ele abençoou, descansou e santificou. Então, o que está a acontecer? É que o papado, através do Constantino I, mudou a lei de adoração do sábado para o domingo. Isto aconteceu especialmente nos anos 321, em março, nos anos 321 a 323. E no Concílio de Niceia é onde foi oficializado este evento e foi mudado o sábado como dia de adoração, passando sempre como um dia normal. E o domingo entrou em cena e assim começou a movimentar. Agora, em meio a tudo isto, de 1538, o papado perseguiu os cristãos fiéis, isto é, Roma perseguiu os cristãos fiéis, aqueles que eram tementes a Deus, que guardavam os mandamentos de Deus e tinham o selo de adoração como o sábado. E mexendo nisto, o papado dominou o mundo 1260 anos. Por isso você encontra ali no livro do Apocalipse 13, os primeiros versículos de 1 até o verso 10, falando sobre 42 meses. Sabendo que um mês tem 30 dias, então 30 vezes 42 são 1260 dias proféticos, que são anos literais. E assim, no ano 1798, termina a profecia e entra em cena, então, o poder que é conhecido como o poder que agora está dominando na política, não só também na área bélica. E não só, este poder é conhecido por América. A América é o único poder que tem mais poder bélico, tem mais potencialidade na área de liderança, em termos de liderança governamental, e é chamado como a nação que domina o mundo, especialmente na área política. Mas na área espiritual, quem domina é Roma, através do poder que é chamado por sistema papal. Não é um vídeo de criar problemas, para afinal de contas, é para poder despertar um pouco mais a consciência de você. Agora, neste momento que estamos a viver, um homem chamado por Charles Kirk, ele fez criou uma influência. Ele era do partido do Donald Trump. Ele era influenciador das campanhas de Donald Trump e cujo ele acabou sendo baleado mortalmente. Mas antes dele ser baleado, ele vinha falando sobre a guarda do sábado como sendo um dia, também um dia de bênçãos, porque ele desligava seus celulares a partir da sexta-feira e não recebia e-mail. Os e-mails entravam, mas ele não abria o telefone, ele ficava ciente que sábado é um dia do Senhor. E em meio a esta rotina, ele fazia muitos podcasts, entrevistas nas escolas, nas universidades, assim como nas faculdades. Assim, impulsionando os jovens a poderem conhecer mais a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. Mas por trás de tudo isto, ele escreveu um livro onde fala sobre a paragem no dia do sábado, por causa de Deus. Ele disse Stop because of God, quer dizer, pare por causa de Deus. Então, este livro tem impulsionado o movimento conhecido por Heritage Foundation, que é um movimento que fala sobre a herança da fundação na América.
que dizem que eles são os donos da América, especialmente os seus antepassados, é que os puritanos é que descobriram as Américas e instituíram ali o poder a respeito da democracia e não só também a liberdade religiosa. Mas este movimento, através do livro de Charles Kirk, agora o mundo inteiro, ou as Américas, através do movimento da governação do Donald Trump, está criando então um novo sistema de guarda do dia, do domingo, através de um decreto. Mas isto ainda está se debatendo, ainda não se confirmou, ainda não se consolidou, mas está em movimento. Então quero dizer para você que é o nosso seguidor, para que quando acontecerem estas coisas, você tenha que se preparar para poder agora fazer sua escolha. Porque quando o mundo inteiro divulgar que o dia de adoração tem que ser o domingo, através da lei que virá no Senado americano, então nesse momento o mundo todo terá rejeitado a lei de Deus na terra. Porque mesmo nesse tempo de 1538 até 1798, o povo ainda continuava sendo fiel na guarda do sábado, aqueles que eram povos da Etiópia, que estavam mais afastados. Então, mas agora, nesse tempo que estamos a falar, o tempo do fim que estamos a falar, quando isto acontecer, revelará para mim, para nós, para todo mundo que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que o tempo da volta de Jesus Cristo está próximo. Depois de ser criada esta lei e todas as nações do mundo terem copiado a mesma lei, então a Bíblia fala de que nesse tempo, quem não tiver a marca da besta não poderá vender nem comprar. E não só também, a marca da besta, que é um poder americano, irá fazer com que todas as pessoas da terra se recebam uma marca na testa ou na mão direita. Testa representa consciência, mão direita representa trabalho. Então, neste momento, dá para entender que alguns serão forçados pelo trabalho, alguns irão pela sua própria consciência a aceitar o domingo. E quando isto acontecer, então será anunciar a mensagem, que é chamada por a mensagem do terceiro anjo, que começa especialmente no capítulo 9 de Apocalipse e termina no capítulo 12. Mas, para além disto, o Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 1 até 5, ali fala de que sai dela, povo meu, para que não incorras as suas pragas. Os teus pecados subiram até o céu e Deus os descobriu ou lembrou dos seus pecados. Quer dizer, aqueles que estiverem unidos com esse sistema da guarda do domingo, essa pessoa poderá passar por dificuldades severas, porque as 7 últimas pragas que estão lá no capítulo 15 de Apocalipse, assim como o capítulo 16, então irão cair sobre a terra e no final, então irá se fechar a porta da graça e assim não haverá mais salvação para aquele que aceitar o domingo. Mas aqueles que estiverem enrezados no sábado, eles terão então o selo de Deus vivo e não só também terão a fé de Jesus Cristo. Eu estava aqui, na verdade, fazendo um mini resumo daquilo, mas a pessoa de Charles Kirk está aqui embaixo no vídeo, você está a ver desde o princípio do vídeo até agora. O meu pedido é que compartilhe este vídeo com mais pessoas, porque pode não demorar, e não só também ajude muitas pessoas a descobrir qual é a verdadeira religião, a verdadeira religião que está na Bíblia, que Jesus, que Deus instituiu, desde o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 1 até 2a, o livro também de Êxodo capítulo 20, versículo 11 até 8, e não só também Ezequiel 20, 20, Ezequiel 20, 12, Marcos capítulo 2, versículo 27 a 28, Lucas capítulo 4, versos 16 até 18, e não só também o apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 15, capítulo 17, e também Apocalipse capítulo 14, os versículos número 6 até 7, fala sobre a adoração daquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, queridos amigos, nós não estamos na brincadeira, estamos falando de coisas sérias, estamos preparando o mundo para a vinda de Jesus. Você é o nosso convidado para fazer parte desta crença, dessa religião que chama o povo a adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E eu quero terminar por aqui porque não podemos fazer muito tempo aqui, e deixe o seu comentário, deixa o seu like neste vídeo para que juntos possamos anunciar esta mensagem para mais pessoas. Obrigado.